Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama, Educa. Como sempre, às quintas-feiras, 21 horas, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. No primeiro bloco, eu falo sobre um assunto e no segundo, respondo e-mails. O assunto hoje, olha o tema aqui, instigante. Você, pai, é o melhor amigo do seu filho? Coitado do seu filho. Faz parte do título. Não só da sua vontade de ser amigo, mas também do seu filho. Que para você ser o melhor amigo dele, quer dizer, a rede dele está muito fraquinha, não está conseguindo formar pares. E quem é o pai? Quem é o mentor da educação? Quem é que vai prover as necessidades dele? Você acha que o amigo faz essas coisas que você, como pai, faz? Então, por que falar que é amigo, que ele tem vários, e não ser o pai, que ele tem um só, que é você? Por que abrir mão do papel de pai? Abrir mão da paternagem? Ou você acha que você vai se safar da responsabilidade de ser pai e curtir somente a parte gostosa que os amigos fazem juntos com os filhos? Ou você quer usar da intimidade, da amizade que um amigo às vezes consegue, que os pais não conseguem, para pegar dele alguns dados para você, inclusive poder ajudá-lo mais ainda do que você já faz. Portanto, essa proposta de querer ser o melhor amigo do filho, em geral é porque o filho não está bem. Confia em mim, filho, eu sou seu melhor amigo. Como quem diz, conte-me os seus segredos, fale-me dos seus podres para eu poder lhe ajudar. Se eu fosse advogado, eu teria que saber tudo. Se eu fosse médico, eu teria que saber tudo sobre a doença. Se eu fosse um terapeuta, eu teria que saber tudo sobre seus relacionamentos, comportamentos. Então, não é usando da palavra amizade que você vai conseguir mais argumentos, mais elementos para você poder ser pai. Você, como pai, tem autoridade que outros homens não têm. Tanto que qualquer pessoa que se coloque a um adolescente, principalmente, essa fase que se escolhe amigos, chegar e falar, querer dar uns conselhos, tudo, ele é bem capaz de falar, você não é meu pai. E por que ele fala isso? Às vezes, nem o próprio pai ele aceita, ou o pior, às vezes o pai não quer se colocar nessa posição que uma pessoa, parente, professor, algum gerente, mentor, personal, quer fazer com ele, ele não aceita. Por quê? Porque se acha autossuficiente, eu tomo conta da minha vida, não tenho que prestar contas para ninguém. Como não? Ele é adolescente, seu filho é adolescente. Se você não fizer isso, quem vai fazer? Tem ideia? Você acha que quando ele fala, vou sair de casa, ele vai sair e ele vai ficar na casa de um amigo dele e fazer a faculdade morando na casa do amigo? Quem que vai financiar? Quem que vai cuidar na hora da saúde? Quem que vai dar os conselhos que precisam ser dados no momento que ele está para decidir se ele faz ou não uma grande besteira? Ou se fizer, for para a delegacia, for para um pronto-socorro. Necrotério ele não vai chamar você, porque ele já estará morto. Mas nesses lugares, quem é que vai ser chamado? Vão chamar um amigo dele para se responsabilizar por ele, assinar o termo de responsabilidade de internar num hospital? Não, quem vai ser chamado é o pai. Então não tem como. E depois, pensa bem, você lá para frente, tá velhinho, você tem seus filhos, aí seus filhos vão cuidar de você, vão levar para o sol, vão recolher,
não vão esquecê-lo ao sol. Então, quem é que vai fazer a parte final da sua vida? Hoje nós precisamos pensar não só no que estamos fazendo agora, mas nós temos o poder de avaliar como será o nosso futuro. Se nós, já olhando nossos filhos, imaginamos o futuro deles, um profissional brilhante, quando ele for profissional brilhante, como é que estarei eu, como pai, na minha profissão? Será que continuo atuante? Será que estou aposentado? Será que eu sofri um derrame? Será que fiquei com Alzheimer? Quem vai cuidar de mim? Então, gente, dificilmente a gente vê um amigo, dificilmente a gente vê um professor dele, alguém vir cuidar de uma pessoa sem ser o próprio familiar. Porque família tem algo muito mais forte que qualquer relacionamento. É vínculo de sangue. Significa o seguinte: o que dói para você também deve doer para ele. E o que dói nele, dói em você. Agora, você vai se posicionar como amigo numa época de Facebook. O que é Facebook? É um relacionamento. Pessoas que você conhece, que conhecem outras pessoas, ou visitantes que entraram para dar uma sapeada e pedem para pertencer ao seu Facebook, que você nem conhece, e vira um amigo seu. Fica sabendo de suas histórias todas. É muito gostoso quando está tudo bem. É muito gostoso para você divulgar o seu sucesso. Experimenta entrar numa desgraça. Um ou outro vai te ajudar, sem dúvida. Porém, é bem capaz que faça com você, pai, o que costuma fazer com os amigos recém-chegados. Um amigo chega inconveniente, eles deletam. Deletar amigos nunca se deletou tanto, nunca se incluiu tanto e nunca a amizade teve tão pouco valor. E aí você chega levando o seu valor, a sua juventude que você não tinha com quem conversar, porque seu pai era fechado, seu pai era muito mais de prover do que lhe ouvir, e se você falasse ele não tinha retorno. Agora você vai dar o que você não teve para o seu filho, quando a necessidade dele é a presença de um pai que, além de saber do que esteja acontecendo, também tem que cuidar. Fala, olha, esse passo aqui, eu não gosto que você dê. Se você quiser dar, é responsabilidade sua, mas quem vai arcar com as consequências serei eu. Então vamos combinar desde já como que você vai lidar com essas consequências. Se for amigo, o quê? Você tá pulando fora, meu? Então já deixa de ser amigo. Olha, pai amigo é uma palavra muito bonita. Amizade em si é algo assim que é muito necessária para todas as pessoas, porque ninguém vai casar com a pessoa da família. Vai ter que formar uma rede fora. Agora, para formar essa rede fora, o melhor ainda é só a família? Não é, não. Vai dar sangue azul. Sangue azul é real? Não, é problema sanguíneo de famílias que se casam entre si, que começa a dar umas alterações, que o sangue começa a ficar muito mais venoso do que arterial, por problemas circulatórios, e fica como se fosse uma doença de famílias nobres. Não, aquilo não é doença de família nobre, não. Aquilo é um problema de consanguinidade. Então nós temos que ter amigos, nós vamos montar negócios, vamos ter clientes, vamos prestar serviços, tudo só para a família? Não. E não venha com essa de dizer o seguinte, olha só, tem pais que quando começam a olhar os filhos com amigos, começam a querer saber dos amigos se são bem posicionados socialmente, se a família é conhecida, se não é, tudo. Esquece de ver se a família tem valores. Mas a gente fala, você tem que sempre andar com pessoas melhores que você. Não vai andar com gente pior que você.
Pior, melhor no quê? Qual o critério? O critério usado quando fala assim, você tem que ter seus amigos melhores que você, no fundo está passando uma outra mensagem, sabe qual é? Seja o pior da turma. Olha que horrível. Você não quer que ele seja o pior da turma. Você quer que ele tenha bons amigos. E bons amigos não são os parentes que têm vínculos de sangue. São as pessoas de fora com quem fazem alianças e que vão testando esse relacionamento de responsabilidade pura e simples entre os dois, os três, o grupo sem vínculo familiar. Uma das características fundamentais da adolescência é nascer da família e procurar sua turma de amigos. Entre essa turma que ele procura, ele vai escolher alguém com quem vai fazer uma nova família, da onde vai surgir filhos, que também vai buscar sua outra turma. Senão, seria eternamente a busca de manutenção da família. Não a família como entidade, mas a família como consanguinidade. Aí não resolve. Então, pai, não use esse argumento de dizer, você saiba que eu sou seu melhor amigo. Não, eu sou seu único pai. E como pai, eu quero que... E aí você fala o que você quer, o que você quer orientar, o que você espera dele, porque amigos não entram tão fundo nessa área. Amigo entra muito mais para compartilhar o que ele está fazendo. Mas amigos são transitórios, alguns duram mais tempos, mas quem realmente segura a barra de um filho são os pais. Tá? Valeu, muito obrigado, até já para o segundo bloco. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco deste programa Quem Ama, Educa, que é às quintas-feiras, 21 horas aqui na Rede Vida de Televisão. No segundo bloco eu respondo e-mails, mas se você perdeu a primeira parte que eu falei do pai amigo, coitado do filho, acesse o site da Rede Vida, www.redevida.com.br. Entra no menu, acessa o programa Quem Ama, Educa e você vai ouvir o dia de hoje. Se você perdeu os anteriores, os mais recentes, também estará lá nesse site, tá bom? O primeiro e-mail que eu vou responder é da Rejane Florentino. Tem um filho único com 7 anos de idade. Tem duplo comportamento. Com a mãe é rebelde, desobediente, e com o pai é um verdadeiro cordeiro. Então, qual é o problema que ele tem? Ele tem um sério problema, sim. Quer dizer, ele está recebendo os dois tipos de influências da mãe, que permite que ele seja agressivo, e do pai, que obriga que ele engula seu jeito de ser. Né? Então, com um ele tem que aceitar e com o outro quer que você aceite. Vai ver que os dois são agressivos iguais, pai e filho. Deixa o filho crescer mais um pouco, que ele vai provavelmente até enfrentar esse pai de igual para igual. Porém, essa situação ainda faz parte ainda do desenvolvimento. O pior é quando ele fica agressivo para pais em casa e na escola ele fica paradão, quietão, bonzinho, vítima até de bullying às vezes. Né? Agora, em casa, ele fica uma fera. Por que ele faz isso? Porque ele pegou os extremos. As crianças às vezes pegam os extremos e não a média, o equilíbrio. Ele pega o extremo da agressividade que ele solta em casa e o extremo da passividade que ele solta fora de casa. É questão de educação. Se você reparar, veja o quanto fica o filho podendo ficar agressivo com você que você não faz nada. Ou seja, você é a passiva.
o quanto o pai faz com ele coisas que o filho fica quieto. Ele é o passivo. Então, ele é ao mesmo tempo ativo, porque você é passiva, e ele fica passivo porque o pai é ativo. Está vendo como é que é? Isso precisa ser reequilibrado. Leia esse livro, Família de Alta Performance, que eu falo muito sobre filho único, porque isso recai em cima de uma pessoa só quando é filho único. Né? Ele não sabe, seu filho não sabe usar o e. É eu e você. É ou eu ou você. Ou passivo ou agressivo. Está vendo? Adriana tem filhos de 8 e 12 anos que brigam muito entre si. Toda vez que há briga, tem sempre um motivo, ambos têm razão. A mais velha acha ruim, não tem paciência com ele, então grita, e aí a menor, o menor ainda vai e pega as coisas dele sem autorização. Ou seja, brigas entre irmãos são disputas de atenção ou de objetos que os dois não sabem se compor, não usam o eu e você. É ou eu faço e você fica quieto, ou eu brinco e você não brinca, ou o brinquedo é meu e não é seu. Sabe coisas desse tipo? Não sabem fazer composições. Composições é um treino de relacionamento que tem que ser feito. Em geral, são 2 filhos criados como filhos únicos. Aí eu recomendo outra vez, porque filho único não é aquele que é único filho, não. É aquele que é tratado com exclusividade como se ele fosse o dono do mundo. Aí nasce outro, também vai ser dono do mundo, ele pode fazer o que quiser. Esse não quer que mexe no reino. Aí pronto. Irmãos, normalmente, por estarem muito em conjunto, quando eles estão de bem, são unidos como unicarne. Quando eles estão mal, também é unicarne, só que é unha de um na carne do outro. Daqui a pouco passa e estão de bem. Afasta os dois. Quando brigam, os dois perderam a razão. Afasta os dois e perde o motivo da briga. É por brinquedo? Perdeu o brinquedo, vocês dois que se entendam. Cada um num canto, acabou. Deixa longe, eles ficam com saudades. A saudade mobiliza sentimentos gostosos, aí eles fazem as pazes. Não é você que tem que estabelecer as pazes. Senão, toda vez que brigar, tem que entrar alguém para separar os dois, o que é um absurdo. É que nem ir para restaurante final de semana, crianças brigando, os pais têm que entrar no meio da briga, meu Deus do céu. O que é isso? Perder o controle, noção. Quer dizer, os filhos brigam onde for, não pode. Tem que ter um mínimo de cidadania, de respeito ao próximo. Mexer não vai acabar, mas se brigar por conta disso, perde os dois. Porque se brigar, um ficar com a razão e o outro sem, está estimulando mais briga, tá bom? O João Neto, que atitude tomar com a filha de 8 anos, que mexe nos genitais dela todos os dias, em vários horários? Primeiro ponto, João, leva para o pediatra para ver se não tem uma infecção, uma higiene mal feita que dá coceira. Afasta o problema físico e depois vai para o psicológico. Se assim mesmo continuar e você falar, então o seu método não está funcionando, leve para alguém que entenda do assunto, uma psicóloga, uma terapeuta, para ajudar nessa situação. Porque é muito desagradável para ela mesma, na hora que você já chamou a atenção, ela ter que ficar se coçando ainda até hoje. Tá bom? Reinalda Braga. Qual a idade certa para incluir obrigações na vida do filho? O filho é pequenininho, todo mundo não faz nada e, de repente, ele tem que começar a ter obrigações. Não, não é assim. À medida que o filho vai crescendo, se ele é capaz de pegar um brinquedo e tirar fora do lugar de brinquedos, então ele é capaz também de levar e guardar. Então tem que começar a fazer na medida que vai se desenvolvendo a sua competência. E não numa determinada idade vai fazer isso, noutra idade vai fazer aquilo. Não, 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 não. Tá? Você vai vendo, o seu filho é o manual que você vai ter que seguir. Se ele foi capaz de tirar, é capaz de guardar. Se foi capaz de acender, é capaz de apagar. Sabe coisa desse tipo? É desse jeito que você vai começar a atribuir que ele tem obrigações de deixar a casa em ordem pelo princípio da cidadania familiar. Cidadania familiar é aquela família
que tem princípios, que cada um tem suas obrigações. Aí a mãe, quando volta em casa, não tem que ficar fazendo serviços que os filhos não fizeram. Basta cobrar deles, né? O Tony Almeida tem 6 filhos. Tá com uma dificuldade de manter a casa organizada, pois todos eles deixam tudo espalhado, roupa, brinquedo, resto de comida, e por mais que ele cobre, não aprende. Alguma coisa está muito errada aí. O princípio da cidadania familiar é que cada um cuide de suas próprias coisas. Não pode usar objetos, pertences de outras pessoas. Cada um tem que pensar que está vivendo num outro lugar, cuja responsabilidade sobre seus pertences é dessa pessoa. Não vai pensar que o outro vai cuidar para ele, que ele vai poder entrar na pensão, num outro dormitório e pegar a camisa de uma terceira pessoa. Não vai, não. Então, por que em casa ele pode fazer isso? Também não pode. Começa a estabelecer, primeira regra básica, o que é de cada um, só cada um usa. Tem que cuidar, tem que preservar. E quem não cuidar começa a perder. Quando 6 começarem a perder, ou uma vê que a outra perdeu de fato, vocês podem ter certeza que começa a estabelecer uma ordem. Agora, o que não pode é falar, que bagunça que está essa casa, agora você faz isso, fica ordenando toda hora, de repente fica falha de ordem. E bagunça não é falha de ordem, é falha da própria pessoa não cuidar dos seus pertences. Porque aí tem um geralzão, que aí vai dar um apanhado geral e pronto. Agora, se cada pessoa, que é a geralzão, geralmente a mãe, ela chega e vê uma coisa fora de um filho, a roupa do outro, a comida de um terceiro, ela vai ficar louca. E depois a mãe é uma louca, olha só como ela grita, como ela fica nervosa. Que ela ficou louca, por quê? Porque ninguém faz o que devia e ela que tem que fazer tudo sozinha, tá bom? Seja ela ou seja ele, pai. Pronto, chegamos no momento, professor. O que fazer quando um professor percebe um comportamento inadequado em sala de aula? Por exemplo, a questão da coceira. É um comportamento inadequado. Começou a ir muito para o banheiro. Em todas as aulas, está indo muito para o banheiro. Começa a voar muito durante as aulas. Quer dizer, está, mas não está. Né? Atrasa, dorme. Os pais têm que saber. Faz um relatório curto. Seu filho dormiu em aula. E traga o papel de volta assinado pelos pais, porque isso é o documento que vai defender vocês. Quando o pai vier, vocês não cuidam do meu filho. Como não cuida? Olha quantos bilhetes você assinou que ele vem dormindo aqui e você não tomou medidas. Então, a escola hoje, para tomar qualquer medida, para chamar pais, tem que ter documentação. Registra, deixa cada ficha. Antigamente tinha uma carteira que carregava as notas e os bilhetes da escola iam na caderneta. Não sei o que aconteceu com a caderneta. Agora os bilhetes vão soltos. Desse jeito não dá pé. Então, se estão soltos, vocês têm que arquivar. Porque a única defesa que vocês têm é que vocês não tomaram uma medida de repente, injusta. E que ele tem sido avisado e olha a assinatura do pai, a assinatura da mãe, que sabia que isso iria acontecer. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e conto com vocês até a próxima semana. Até lá!